A aquisição de uma viatura usada representa uma oportunidade interessante para equilibrar custo-benefício, desde que acompanhada de uma avaliação criteriosa. Ao considerar esse tipo de compra, é essencial garantir que o veículo esteja em boas condições mecânicas, com documentação regularizada. O objetivo desta abordagem é estabelecer uma negociação segura, ética e vantajosa para ambas as partes, valorizando não apenas o estado físico da viatura, mas também a confiança entre comprador e vendedor. O vendedor, ao fazer a venda do veículo usado, deve respeitar princípios de transparência, legalidade e segurança. O que levar em conta na verificação da viatura? Aspectos mecânicos e técnicos. Histórico de manutenção. Verifica se o carro tem registros de revisões e reparações. Estado do motor e transmissão. Testa o carro e houve ruídos incomuns. Quilometragem. Quilometragem muito baixa pode ser suspeita em carros antigos. Suspensão e travões. Avalia o conforto ao conduzir e a resposta dos travões. Documentação e legalidade. Registro de propriedade. Confirma se o vendedor é o legítimo proprietário. Taxas e seguro obrigatório. Verificar se tem a taxa de circulação paga e o seguro obrigatório. Multas pendentes. Certifica-te de que não há infrações associadas ao veículo. Preço e negociação. Antes de fechar negócio, faça uma pesquisa de mercado, visite sites de venda de viaturas usadas e compare os preços. Assim, você saberá se o valor que estão lhe cobrando é justo ou se estão tentando lucrar demais às suas custas. Leve alguém com experiência para ajudar na negociação. Inspeção visual. Pintura e carroceria. Procura por sinais de ferrugem ou repintura. Interior. Verifica o estado dos bancos, painel e sistema elétrico. Pneus. Avalia o desgaste e se são do mesmo tipo. Segurança e garantia. Test drive. Nunca compres sem conduzir antes. Alguns vendedores oferecem uma garantia informal de curto prazo. Pergunte se há esse tipo de garantia e exija que o vendedor esteja devidamente identificado. Isso ajuda a evitar problemas caso algo dê errado após a compra. Escolher um bom carro usado é como decifrar um enigma em movimento. Exige olho clínico, paciência e, claro, um pouco de estratégia. Qualidade mecânica e funcionamento. Motor em bom estado, sem vazamentos, ruídos estranhos ou excesso de fumaça. Caixa de velocidades, trocas suaves, automática ou manual. Sistema de travagem, resposta rápida e firme, sem trepidações. Suspensão, sem fazer barulho ao passar em buracos. Quilometragem e desgaste. Quilometragem compatível com a idade do carro, muito baixa pode indicar adulteração, muito alta exige atenção ao desgaste. Mecânico pode identificar sinais ocultos e usar ferramentas de diagnóstico. Saber se o carro era usado na cidade, estrada ou em zonas rurais ajuda a entender o tipo de desgaste. Peças de reposição. Alguns modelos têm peças mais caras ou difíceis de encontrar em Angola. Ao fazer a compra é importante ver isso, para depois não teres dificuldades de comprar as peças de reposição e manutenção. Consumo elevado de combustível. Carros com motores maiores ou mal calibrados podem consumir mais do que o esperado. Custos relacionados à origem do carro. Histórico de acidentes. Carros que passaram por colisões podem ter problemas estruturais disfarçados. Dicas práticas para avaliar. Verifica o manual do fabricante. Muitos recomendam revisões completas aos 100 mil km. Compara com a média anual. Em Angola, estima-se que um carro rode entre 12 mil e 15 mil km por ano, então 100 mil km pode ser aceitável para um carro com 7 a 9 anos de uso. Verificações visuais e físicas. Manopla do câmbio e tapetes. Componentes muito gastos indicam uso intenso. Pneus. Verifica a data de fabricação dos pneus. Ao girar a chave na ignição, esse momento de girar a chave sem ligar o motor é mais importante do que muita gente imagina. Ele serve como um teste rápido do sistema elétrico e dos sensores do carro. O que acontece ao girar a chave até a posição de ignição, sem ligar o motor? Todas as luzes do painel devem acender por alguns segundos. Isso indica que os sistemas estão funcionando e que nenhuma lâmpada está queimada. Evita girar e desligar repetidamente. Pode sobrecarregar o sistema elétrico ou a bateria. Se alguma luz não acender, pode ser lâmpada queimada ou sensor com defeito. Vale investigar. Estratégia de conversa. Evita mostrar pressa ou entusiasmo excessivo. Isso pode enfraquecer tua posição. Usa a inspeção a teu favor. Leva um mecânico contigo. Se ele identificar problemas, usa isso para pedir desconto. Test drive completo. Se notar falhas, menciona como fator de ajuste no preço. Peças difíceis de encontrar. Se o modelo tiver baixa disponibilidade de peças, é um argumento válido para baixar o preço. Mantenha a calma e a firmeza. Esteja pronto para sair. Se o vendedor não ceder, mostra que tens outras opções. Isso pode fazer ele reconsiderar. Negocia pessoalmente, se possível. A presença física ajuda a criar empatia e confiança. Cuidados a ter ao comprar um carro usado por uma mulher. Comprar um carro usado de uma mulher não exige cuidados diferentes por causa do género. O foco deve sempre estar no estado do veículo, documentação e histórico de manutenção, independentemente de quem vende.
No entanto, há algumas percepções comuns no mercado que podem influenciar a negociação e vale a pena estar atento. Percepções e realidades. Mito: carro de mulher é mais bem cuidado. Realidade: pode ser verdade em alguns casos, especialmente se houver histórico de revisões regulares, mas não é regra. Avalie o carro como qualquer outro. Mito: mulher não entende de mecânica. Realidade: muitas mulheres são extremamente cuidadosas com manutenção e documentação, às vezes até mais que alguns homens. Cuidados que realmente importam. Verifica o histórico de manutenção, documentos da viatura, trocas de óleo, revisões, e se mostra zelo, não importa quem seja o dono. Faz uma inspeção completa, test drive, verificação por mecânico, análise do painel e sistema elétrico. Confirma a documentação, livrete, registro de propriedade, taxa de circulação, seguro, ausência de multas. Evita julgamentos subjetivos, foca em dados concretos, estado dos pneus, pintura, quilometragem real, funcionamento do motor. Dica de negociação. Se a vendedora for cuidadosa e organizada, isso pode ser um ponto positivo na negociação. Mas nunca baseis a decisão apenas no perfil do vendedor, o carro é quem deve falar. O mais importante é avaliar o histórico real do carro, não o perfil do dono. Comportamento do vendedor. Se o vendedor não for sincero nos dados técnicos da viatura em contar a verdade, seria melhor não comprar. Problemas ocultos e crônicos. Transmissão danificada. Apoiar a mão constantemente na alavanca de mudanças pode desgastar o seletor de velocidades. Sistema de combustível. Conduzir com o depósito na reserva pode fazer o motor aspirar impurezas, danificando a bomba e os injetores. Sistema elétrico. Ignorar luzes de alerta no painel pode esconder falhas graves que se agravam com o tempo. Certifique-se se o vendedor foi o primeiro dono da viatura ou se ela já passou por vários proprietários. Essa informação ajuda a entender melhor o histórico do veículo e avaliar possíveis riscos. Solicita um relatório técnico ou vistoria cautelar. Usa um scanner OBD2 para verificar falhas ocultas e quilometragem real. O que é um scanner OBD2? É um dispositivo que se conecta ao sistema de computador de um carro para ler códigos de diagnóstico emitidos pelo computador de bordo. Intermediários na compra. Lidar com intermediários na compra de uma viatura pode ser útil, mas também arriscado se não houver cautela. Verifica a legitimidade do intermediário. Confirma se ele tem autorização do proprietário para vender o carro. Solicita cópia do livrete e registro de propriedade antes de qualquer pagamento. Verifica se o nome do proprietário bate com os documentos oficiais. Evita intermediários que pedem para resolver tudo depois, isso pode esconder dívidas ou problemas legais. Nunca faças pagamentos antecipados sem garantias. Evita transferências bancárias antes de ver o carro pessoalmente. Exige recibo ou comprovativo de qualquer valor pago. Desconfia de preços muito abaixo do mercado, pode ser golpe ou carro com problemas ocultos. Evita negociações exclusivamente por telefone ou WhatsApp. Formaliza tudo por escrito, incluindo valor, condições e responsabilidades. Na compra de uma viatura usada por intermédio de terceiros em Angola, a responsabilidade por problemas futuros depende de como o negócio foi formalizado. Responsabilidade legal. O comprador assume os riscos se não houver contrato com cláusulas de garantia ou responsabilidade técnica. O intermediário só responde se tiver atuado como vendedor formal ou tiver omitido informações relevantes de forma dolosa. Se o intermediário não for o proprietário legal, é essencial que tenha uma procuração válida para representar o dono, caso contrário, o negócio pode ser considerado irregular. Importância do contrato. Um contrato de compra e venda com cláusulas claras sobre o estado da viatura, garantias e responsabilidades é fundamental. Sem contrato, prevalece o princípio do comprador assume o risco, especialmente em vendas informais. Responsabilidade do intermediário em caso de fraude ou adulteração. Segundo o artigo 53º do Código Civil angolano, quem tem a direção efetiva do veículo responde pelos danos causados por riscos próprios do carro. Isso reforça a importância de saber quem está juridicamente envolvido na venda. Cuidados a ter ao comprar uma viatura nas plataformas digitais, incluindo o Facebook Marketplace. Comprar uma viatura nas plataformas digitais de venda de viatura, incluindo o Facebook Marketplace, pode ser uma boa oportunidade, mas também exige atenção redobrada. Verifica a credibilidade do vendedor. Perfil real e ativo. Evita perfis recém-criados ou com poucas interações. Histórico de vendas. Vendedores com várias publicações e boas avaliações são mais confiáveis. Comunicação clara. Desconfia de quem evita perguntas ou pressiona para fechar negócio rápido. Analisa bem o anúncio. Fotos reais e detalhadas, imagens genéricas ou de catálogo podem indicar fraude. Descrição completa. Procure informações sobre quilometragem, estado do motor, histórico de acidentes, documentação. Preço compatível. Se estiver muito abaixo do mercado, pode ser golpe ou esconder problemas sérios. Faz uma vistoria antes de fechar negócio. Leva um mecânico de confiança para avaliar o carro. Verifica número do chassi, motor e documentação para garantir que não há adulterações.
Testa o carro em diferentes condições: estrada, trânsito, subidas. Formaliza tudo por escrito. Faz um contrato de compra e venda, mesmo que simples. Inclui cláusulas sobre o estado do veículo e responsabilidade por defeitos ocultos. Guarda comprovativos de pagamento e conversas relevantes. Atenção aos golpes comuns. Evite vendedores que pedem pagamento antecipado sem mostrar o carro. Os golpistas pedem pagamentos antecipados para reservar o carro e depois desaparece. Ofertas que exigem urgência extrema, só hoje, última oportunidade. Viaturas com documentação incompleta ou com registro em nome de terceiros sem procuração válida, deve-se ter muito cuidado. Usam preços muito abaixo do mercado para atrair vítimas. Tenham cuidado para não comprar viatura roubada. Comprar carro muito antigo. Comprar um carro muito antigo pode ser vantajoso em alguns casos, mas exige muita atenção, principalmente com o seguro. Algumas seguradoras em Angola podem recusar cobertura total para carros muito antigos, oferecendo apenas o seguro obrigatório de responsabilidade civil. Antes de comprar um carro, faz uma simulação de seguro em várias seguradoras para ver se compensa comprar essa marca de carro. Como consultar o número do chassi pela placa e verificar sua localização no veículo. O número do chassi é um identificador único que permite rastrear o histórico e a autenticidade de um veículo. Locais comuns onde o número do chassi pode estar gravado: coluna da porta do motorista, normalmente em uma etiqueta metálica ou adesiva. Compartimento do motor, gravado diretamente no chassi ou em uma plaqueta. Base do para-brisa, lado do motorista, visível externamente, sem necessidade de abrir o carro. Atenção especial ao para-brisa. Em muitos modelos, o número do chassi é visível no canto inferior do para-brisa. Se esse número estiver ausente, pode indicar que o vidro foi substituído. Isso pode levantar suspeitas de acidente anterior com troca de peças estruturais. Alterações não documentadas, como reparos fora dos padrões de fábrica. Verifica o livrete e o registro de propriedade. O livrete deve indicar o ano de fabrico e o ano do modelo da viatura. Podes também consultar a marca na concessionária. Eles podem confirmar o registro de produção e se bate com os documentos apresentados. Cinto de segurança, mais que um acessório. A data de fabrico indica se o cinto está dentro da sua vida útil funcional. Após cerca de 10 a 15 anos, ele pode perder eficiência, mesmo sem sinais visíveis. A data também ajuda a confirmar a autenticidade do veículo. Se o cinto é mais novo que o carro, pode indicar troca de peças após sinistro. Ao comprar um carro usado, entender como a má condução afeta a caixa de velocidades, seja manual ou automática, é essencial para evitar surpresas mecânicas e gastos inesperados. Caixa manual, sinais de desgaste por má condução. Embreagem gasta, condutores que mantêm o pé na embreagem ou fazem arranques bruscos aceleram o desgaste. Dificuldade em engatar marchas, pode indicar sincronizadores danificados ou fluido de transmissão vencido. Ruídos ao mudar de marcha, estalos ou rangidos sugerem uso incorreto ou falta de manutenção. Folga excessiva na alavanca, pode ser sinal de desgaste nos cabos ou buchas do sistema. Caixa automática, riscos comuns. Trocas de marcha irregulares ou solavancos, indicam falhas na gestão eletrónica ou fluido contaminado. Demora na resposta ao acelerar, pode ser desgaste nos discos internos ou problemas no conversor de torque. Vazamentos de fluido, fluido escuro ou com cheiro de queimado é sinal de superaquecimento ou falta de troca. Marchas que escapam, o carro sai de uma marcha sozinho, pode indicar falha grave na transmissão. O que levar em conta ao comprar. Test drive completo. Avalia o comportamento da caixa em diferentes situações, subidas, descidas, trânsito. Histórico de manutenção. Verifica se houve troca de fluido da transmissão, manual e automática. Transparência na negociação. Um vendedor honesto ajuda o comprador a tomar decisões bem informadas. Esconder defeitos pode resultar em problemas mecânicos graves ou riscos à segurança logo após a compra. Comprar uma viatura usada por meio de alguém conhecido ou de uma empresa com histórico confiável oferece vantagens estratégicas que vão além do preço. Confiança pessoal. Você conhece o perfil do proprietário e pode avaliar melhor o cuidado que ele teve com o carro. Facilidade de diálogo. O vendedor está mais aberto a responder sinceramente sobre o estado da viatura. Menor risco de burla. A relação pessoal reduz as chances de fraude ou omissão de defeitos. Compra se for em uma empresa com histórico conhecido. Transparência documental. Empresas confiáveis mantêm registros organizados de manutenção, inspeção e transferência. Padrão de uso rastreável. É possível verificar se a viatura foi usada para serviços leves ou rotas mais exigentes. Possível garantia institucional. Algumas empresas oferecem suporte após a compra ou asseguram que o veículo está em boas condições. A negociação tende a ser mais clara e formal, com menos pressão emocional e promessas duvidosas. Comprar em um leilão em Angola. Comprar uma viatura usada em leilão em Angola pode ser vantajoso em termos de preço, mas envolve atenção extra. Verificar a origem e credibilidade do leilão.
Certifica-te de que o leilão é oficial ou autorizado, especialmente se for realizado por entidades públicas, como alfândega, tribunal, etc. Evita plataformas informais ou intermediários sem registro, burlá são comuns em ambientes pouco regulados. Pedir acesso antecipado à viatura. Sempre que possível, visita o local antes do leilão para ver a viatura pessoalmente. Verifica o número do chassi, as condições visuais e se há sinais claros de desgaste ou danos estruturais. Analisa a documentação antes de licitar. Confirma que o carro pode ser transferido legalmente para o teu nome sem dívidas, multas ou restrições judiciais. Entender as regras do leilão. Lê com atenção as condições de participação, taxas aplicáveis, responsabilidades após a compra, prazos de pagamento e retirada do veículo. Verifica se há cláusulas que excluem garantia ou responsabilidade por defeitos ocultos. Cautela com o estado técnico. Muitos veículos em leilão estão com problemas mecânicos, sinistros ou uso excessivo. Se possível, leva um mecânico ou alguém experiente para te acompanhar na inspeção. Avaliar se o preço realmente compensa. Nem todo carro barato é bom negócio. Calcula os possíveis custos de reparação, legalização e manutenção antes de dar o lance. Compara com preços de mercado e o valor de viaturas equivalentes fora do leilão. Montar uma viatura usada. Personalizar ou montar uma viatura sob medida pode ser uma excelente escolha, mas tudo depende dos seus objetivos e das condições financeiras disponíveis. Tu escolhes cada componente, desde o motor até o tipo de suspensão, adaptando o carro ao teu gosto ou necessidade, seja conforto, performance ou estilo. Vantagens: conhecimento profundo da viatura. Ao acompanhar ou realizar cada etapa da montagem, tu passas a conhecer o carro em detalhes, o que facilita a manutenção futura e diagnóstico de problemas. Redução de riscos com histórico oculto. Como o carro não passou por acidentes, trocas suspeitas ou má utilização por terceiros, tu evitas herdar problemas invisíveis comuns em carros usados. Optar por montar um carro a partir de peças, ao invés de comprar um usado completo que já está em circulação, pode trazer benefícios específicos, dependendo do teu objetivo, perfil técnico e orçamento. Conclusão: a compra de um carro usado em Angola pode ser uma alternativa inteligente e económica, desde que acompanhada por uma análise cuidadosa e responsável. Avaliar as condições mecânicas, verificar o histórico do veículo, confirmar a autenticidade da documentação e realizar uma negociação transparente com o vendedor são etapas fundamentais para proteger o investimento e evitar futuras complicações. Negociar com atenção aos detalhes, especialmente em casos envolvendo empresas, vários condutores ou histórico desconhecido, permite que o comprador tome decisões informadas com maior segurança. O apoio de um mecânico de confiança, a consulta aos órgãos oficiais e o uso de um checklist de avaliação completam essa jornada com mais precisão. Haja com responsabilidade e tome decisões conscientes na hora de comprar uma viatura usada. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like e partilhe o vídeo para chegar a mais pessoas. Lembre-se, nós sugerimos e você decide.